Boa noite, professora Cris. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, graças a Deus. Quase que eu marco a terapia, porque você falou assim, estou esperando a Cristiane Stropa entrar. Estropa, meu Deus do céu, desculpa é o nervosismo. Você faz isso comigo, você me deixa nervoso. Ah, tá bom. Por Tá. falar nisso, que remédio é esse? Você faz aniversário essa semana e tá mais nova ainda. É, Que é isso? menino. Será? Isso é bondade sua. Não, você tá sempre. Com Pessoal, o tanto de problema que eu tenho, não pode ser isso. Ei, tô vendo uma ex-aluna minha aqui, que bonitinha. Tininha. Ó, Muso já disse, ah, quem sou eu? Quem sou eu? Pessoal, para quem, não sei se tem alguém ainda do mundo das licitações ou do direito administrativo que não conhece, mas se você chegou na Terra agora, está desavisado, eu apresento para essa live a professora Cristiana Fortini. Hum, Falar resumidamente o currículo dela, deu muito trabalho para fazer a síntese, tá? Doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutora na George Washington University, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, para a sorte dos mineiros e dos alunos da UFMG, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, não apenas presidente, mas a primeira mulher presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, que tem revolucionado, né, com eventos cada vez maiores, mais impactantes. Né? Certamente o IBDA não será mais o mesmo, né, após essa presidência maravilhosa da Cris Fortini. A gente vai falar ao final um pouquinho. Ela, além de ter feito dois maravilhosos congressos, acho que os dois maiores congressos no Nordeste, Maceió e na minha querida e amada João Pessoa, vai fechar esse trio de grandes eventos em Minas Gerais, Belo Horizonte, sua terra. Será inesquecível, certamente será inesquecível. Minas nunca mais será a mesma. E não percam, mas a gente vai falar mais sobre isso, sobre o evento do IBDA posteriormente. Né? Ela, além disso, é vice-presidente jurídica da CEMIG, ela é uma das autoras mais citadas no direito administrativo, é uma máquina de escrever, de coordenar obras jurídicas, é um exemplo, uma inspiração para tanto... Perto de você eu não sou nada disso. Não, é Não, sim, é sim, não sou é não. sim, é sim. Além de tudo isso, é uma grande esposa, uma grande mãe. Olha o Arthur aí, ó, um É abração, isso que eu vi o Arthur, Arthurzinho, bonitinho. um abração. Não à toa, ela recebeu o apelido no mundo do direito de Mulher Maravilha, né? Porque a Cris Fortini realmente é uma grande inspiração, né? Uma grande inspiração para todas as juristas, as mulheres, né? E fico muito feliz, minha amiga, com o seu constante brilho, a sua relevância para a nossa área. Tá? E tem uma grande honra, realmente, de coração, uma grande honra tê-la aqui nessa nossa live, tá bom? Obrigada, Rony. Você é muito gentil, eleva a expectativa, né? As pessoas vão achar que eu tenho solução para todos os problemas da humanidade, não só das estatais. Eu sou só esforçada e imparável, como costumam dizer. O resto é. E eu não sei nem se isso é qualidade, mas é uma característica. Mas perto de você, aí sim é a nossa referência de licitações em contratos, eu não sou nada disso. Não, Cris, não nem diga isso. Mas olha, falando sério, eu sou fã de carteirinha, tá? Sou fã de carteirinha. Você falou, né? Sou imparável, esforço. Sinceramente, cada vez mais, eu vejo que essa é a principal qualidade, sabe? Na área profissional, é essa a principal qualidade. É esforço, dedicação, resiliência, isso é a principal qualidade. É isso que diferencia quem consegue destaque, quem consegue avançar. E parabéns por tudo, tá? Obrigada, obrigada. Mas vamos lá, além dos elogios, que certamente não serão suficientes Eu numa acho que a live live para podia você. acabar aqui, né? Eu estaria satisfeita, né? Tá, vamos falar aqui. Já tem gente perguntando sobre o uso da IA, né? Todo mundo preocupado com o uso da IA, mas deixa eu começar com Lei 3.303, né? Lei 3.303. Foi uma lei esperada há muito tempo, né? Passou muitos anos nos escaninhos do Congresso, indo, voltando, até que em determinado momento político do país houve força suficiente para catapultar a sua aprovação e veio a Lei 3.303 de 2016. Um terço dela falando sobre, digamos, governança, gestão, 2/3 dela falando sobre licitações e contratos.
foi de 2016, ela deu um prazo de até 2 anos, né, 2018, algo parecido com o que veio depois da nova lei de licitações, um pouco parecido em relação às regras de licitações, mas nós já temos aí meados de 6 anos de sua aplicação obrigatória, né, contando então 2018, meados de pouco mais de 6 anos de sua aplicação obrigatória. Qual a tua avaliação, Cris, sobre os principais avanços e os entraves trazidos por essa lei, que eu reputo uma lei muito importante para as estatais? Assim, primeiro eu queria fazer um disclaimer aqui, porque eu vou falar na condição de professora estudiosa, não na condição de vice-presidente da CEMIG. Até porque as alterações ou não feitas aqui no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, elas não dependem exclusivamente de mim e muito menos a implementação, né? Então, eu não tenho varinha de condão para resolver todos os problemas e não tenho a capacidade decisória também para implementar tudo aquilo que eu acho que talvez a gente tivesse espaço para implementar. Então, esse é um disclaimer importante, porque às vezes as pessoas esperam uma posição institucional e não será essa a posição que eu darei aqui. Eu acho que a Lei 13.303 ela tem uma coisa muito interessante, porque ela é fruto de um reconhecimento constitucional de que era preciso dar às estatais exploradoras de atividade econômica, né? Foi essa a vibe lá da mudança constitucional. Uma flexibilidade maior na medida em que elas disputam mercado, etc. Mas ela acabou sendo um produto também de outros movimentos, de episódios históricos lamentáveis, né, que desaguam na Operação Lava Jato, e aqui não vai nenhum elogio, nenhuma crítica à Operação Lava Jato, mas vai a constatação de tudo aquilo que se identificou como problema envolvendo as estatais, e também de um movimento popular, porque talvez as nossas manifestações, as manifestações da população como um todo, estejam lastreando parte daquilo que a 13.303 traz em termos de busca de integridade, de governança. Claro que as pessoas não foram às ruas para tecnicamente verbalizar, vocalizar coisas que acabaram sendo traduzidas na lei. Mas tem alguma coisa de uma comoção social que está reverberada e espelhada na 13.303. E aí, se a gente pensasse assim, sem ler a 13.303, soaria estranho como é que ela poderia equacionar flexibilidade e integridade. Porque na nossa cabeça, que é uma cabeça, na nossa cabeça brasileira, nós tendemos a achar que integridade se consegue com maior rigor no procedimento. Então, nós conseguiríamos uma maior integridade, uma maior governabilidade, um maior controle se asfixiássemos as empresas estatais. Quanto menos flexibilidade elas tivessem, mais controladas elas seriam e mais escassos os episódios de corrupção, de desvio, de fraude. E o legislador fez uma aposta diferente, porque ele é bastante rigoroso na parte de governança, ele fala de comitê de auditoria estatutário, para além da auditoria, ele fala que nem todo mundo pode estar presente no comando da empresa estatal, exige-se um determinado perfil, ele fala de controle interno, de gestão de risco, quer uma unidade voltada para essa questão de gestão de risco. E, apesar de tudo isso, ele aposta que as licitações podem se dar numa vibe, numa engrenagem diferente daquelas utilizadas pela administração direta, autárquica e fundacional. E ainda expande isso para as estatais como um todo, não só para as estatais exploradoras de atividade econômica. E não há contradição nisso. Talvez exista uma dificuldade nossa de compreender que flexibilizar as formas de contratação pode ser
reduzir o risco de corrupção, reduzir o risco de fraude, que não é no extremo detalhamento que a gente consegue, de fato, garantir que a contratação vai ser a melhor contratação, a contratação ótima para a administração e a contratação mais pura. Então, eu acho isso de uma sacada, de uma compreensão muito interessante. Porque, como eu disse, não era o que se poderia imaginar que resultasse de tudo aquilo que a gente estava vivendo. A gente poderia, inclusive, apostar no contrário, numa lei que, até em contramão à Constituição, porque a Constituição previu isso em 98, ela não imaginaria o que seria descoberto depois, que pudesse vir uma coisa na contramão. Aí você me perguntou assim, o que a gente tem para celebrar? Bom, eu, claro, sempre tendo a fazer uma avaliação copo cheio. Por que eu tendo a fazer uma avaliação copo cheio? Não é porque eu sou alguém que vive no mundo da lua. Eu percebo, né, vivo todos os problemas e, enfim, não estou alheia ao mundo. Mas acho que a gente tem conseguido avançar muito. A possibilidade que a lei nos deu de a estatal olhar para a sua realidade, o mercado que ela disputa, porque mesmo estatais que prestam serviços públicos podem disputar mercado. Veja aí a área do saneamento, como é que está uma disputa impressionante. A possibilidade que se tem da estatal olhar para dentro de si e pensar como é que ela pode, a partir daquilo que está fixado na 13.303, criar para si própria, em termos de regulamento, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É dar às estatais um espaço decisório que elas não tinham enquanto vinculadas à Lei 8.666, né? E se estivessem vinculadas a 14.133. Então, você veja, você pode pensar, por exemplo, que a estatal pode empregar credenciamento quando a lei não previu credenciamento. Mas é alguma coisa que contrariaria a 13.303? Não, a lei não contemplou o credenciamento, mas isso é possível de ser utilizado. Então, eu quero utilizar credenciamento, inclusive credenciar plataformas para fins de marketplace. Por que não fazer isso? Eu não acho que tem problema. Eu quero fazer, como a Petrobras faz, uma verificação do risco de integridade dos meus fornecedores. Isso faz sentido para mim. E, bom, para a Petrobras isso faz muito sentido, né? Sabemos todos a razão. Eu quero fazer uma avaliação do desempenho dos fornecedores e, a partir desta avaliação, concluir pela presença ou não deles no procedimento licitatório. Eu quero fazer alienação dos meus bens em plataformas. Quero usar, por exemplo, a Superbid, que é uma ferramenta que a CEMIG usa. Eu estou dando alguns exemplos que são fruto de uma leitura e de uma compreensão que cada estatal pode fazer para si própria. Termos uma lei que tem lacunas precisa ser visto como um convite a essa reflexão. Então, eu acho isso ótimo. Não necessariamente as conclusões a que chegará a estatal dentro da governança do seu processo decisório serão bem recebidas pelos órgãos de controle. Não necessariamente as experimentações que as estatais farão serão bem recebidas, porque há uma dissonância entre quem está lá vivendo e pensando o que deve ser implementado, porque convive com as dificuldades, está lá na busca de mercado, né? Disputa mercado com empresas privadas, e empresas privadas sequer licitam, empresas privadas não têm que fazer concurso público, e eu preciso tentar ter um gás, eu preciso tentar ter uma agilidade. Então, eu vou olhar para esses espaços e vou criar as oportunidades que, para mim, possam me impulsionar a conseguir um lugar ao sol. Os órgãos de controle podem olhar para isso com o costume que tem de uma licitação mais regrada, mais pormenorizada, uma licitação com espaços decisórios menores.
apesar da 14.133 ser um pouco diferente da 8.666 nisso também, né? E pensar, epa, aqui eu acho que tem um avanço. Mas a gente vê, por exemplo, que o grande caso, acho que eu estou até avançando aqui, o Rony, depois você me chama para a terra, tá? Mas, apesar disso, da gente poder ter essa dissonância, ao mesmo tempo, a gente tem algumas experiências interessantes à luz do controle externo. Veja que no grande julgado do TCU sobre oportunidade de negócios, né, que é uma contratação direta que a lei 13.303 trouxe, no grande caso, que é o relatado pelo Benjamin Zingler, ele, apesar de ter identificado que ali tinha algumas imperfeições, ele reconhece que estávamos numa fase de experimentação, que a redação da lei também não é uma redação absolutamente primorosa, né? É difícil interpretar aquilo. E passados esses anos todos, ainda é difícil interpretar aquilo. E ele fala, não, mas não é o caso de condenar nem nada, porque assim, afinal a gente está ali vivendo uma experiência. Então, eu acho que a gente também tem visto o controle externo mais acolhedor dos erros, das impropriedades, das irregularidades, não só com as estatais, é porque eu estou falando das estatais aqui, mas como um todo, reconhecendo que esses erros fazem parte do processo de avanço. Se começa a condenar quem experimenta, ninguém mais faz oportunidade de negócio. Eu vou rasgar aquela possibilidade que o legislador ventilou como alguma coisa benéfica para as empresas estatais, né? Perfeito, perfeito. E eu entendo o seguinte, Cris, as estatais, você falou muito bem, né? Poderiam ter tido a tentação, na Lei 3.303, ter um engessamento do processo licitatório como uma tentativa de evitar o erro, o desvio, por conta, infelizmente, dos fatos que aconteceram no Brasil na década anterior, né? Mas isso seria um grande erro. Porque, veja, isso justamente aconteceu em períodos no qual as estatais estavam submetidas a um regime engessado. Na história brasileira, as estatais elas sempre tiveram liberdade para realizar seus processos de seleção. No Decreto-Lei 2.300, elas passaram a ter uma liberdade condicionada e foi justamente o 8.666 que engessou. Então, o legislador superou a tentação de criar um modelo engessado e permitiu um modelo flexível que eu acredito é muito mais vocacionado para a eficiência das estatais. Eu tive uma experiência em 2016, 17, 18, 19, conhecendo diversas estatais, dando treinamento no país. Infelizmente, a CEMIG não foi uma delas. Mas, puxa, a diversidade de atuação das estatais brasileiras é algo tão espantoso. Né? As funções sociais exercidas por elas é algo tão impressionante. Né? E a cobrança que se faz de eficiência no resultado de suas contratações, carregando um grilhão, porque a Lei 866 era um grilhão na vida das estatais. É impressionante que elas tenham sobrevivido a isso. Né? Então elas precisam experimentar essa liberdade, obviamente regulamentando. Alguém aqui perguntou sobre a nova lei de licitações, a gente vai falar nisso depois, né? A possibilidade de atualizar. E acredito que essa lacuna que você disse, né, da lei, é justamente para que as estatais possam preencher essas lacunas com boa regulamentação, que seja adequada ao mercado que elas atuam, né, às suas potencialidades. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que entrou aqui, mas um especial aí é o nosso querido amigo professor Rodrigo Valgas, que entrou aqui, mandou um abraço para você, tá bom? Tô vendo cheio de gente conhecida, Eduardo Tesseroli, Ana Morrone, Caroline, né? De vez em quando eu falo todos seus súditos, todos seus súditos, todos seus súditos. Olha, me diz uma coisa, rapidamente, antes de a gente entrar na 14.133 e na parte de licitação propriamente dita, em relação à questão da governança, né? Como você acha que devem ser estruturados os mecanismos? Um texto da lei envolveu a questão da governança. Como você acha que deve ser estruturada e a participação do jurídico? Porque o jurídico nas estatais, meio que ele herdou um pouquinho do que foi a formatação do jurídico na Lei 8.666. Né? Então, não se fala em aprovação de minuta, mas a maioria das estatais, o jurídico continua aprovando minuta. De outro lado, ele tem um grande desafio de ser o apoio, o esteio jurídico para a implementação de governança, né, regulamentação, enfim.
Como você acha que na parte de governança, qual o desafio dessa estruturação e do jurídico propriamente dito na participação dela? Rony, deixa eu só voltar uma coisa que você falou, assim, da questão das estatais não cederem à tentação de engessar. Na verdade, eu não sei se eu estou exatamente de acordo com isso. Sabe por quê? Das estatais terem resistido a essa tentação. A gente ainda percebe nas estatais assim, claro que O aquele. legislador Ah, resistiu, as estatais o não. legislador. Ah, tá. Legislador, entendi. Achei que era o operador, porque quem vive as estatais percebe que as pessoas ficam assim, muito querendo. Agora, antes era a Lei 8.666, mas a gente não pode continuar fazendo igual a gente fazia na Lei 8.666, não. Até porque o novo, ele traz o dever de atualização, o novo assusta, né? E a CEMIG viveu isso muito aqui, sabe? Assim, eu não estava aqui, mas os relatos são de que houve um momento de muita dificuldade de se superar a questão da 8666. E, por exemplo, a gente percebe que as estatais ainda continuam achando o pregão a solução para todos os males, né? Isso. O pregão, a própria Lei 13.303 fala do pregão, da adoção preferencial, né, para bens e serviços comuns. E muito bem, bens e serviços comuns, vamos lá no pregão, vamos fazer todo o incentivo para redução de, de valor, né? Vamos tentar economizar. Mas tem uma série de situações em que o pregão não tem a menor serventia nas estatais. E certamente, eu nunca fiz essa pesquisa, mas acho que já li, e agora até me fugiu a memória, porque isso tá tão enraizado na minha cabeça, a gente ainda vai ver pregão sendo utilizado nas estatais, para além daquilo que a lei disse que era a adoção preferencial. Ela também não disse que era obrigatório. Eu, particularmente, eu entendo até, Cris, que quando a lei coloca aquilo como uma diretriz, né, uma diretriz que ela coloca sobre os pregão, na verdade um apontamento para, olha, eu estou te dando a liberdade de modelar como você quer, porque todo o resto do modelo licitatório é como o RDC. Pode parecer um pregão, uma concorrência, algo híbrido. Na Uhum. minha opinião, o que o legislador fez ali foi olha, eu te dou liberdade, você tem um modelo mais flexível, inclusive, que da 14.133. Mas eu estou te dando liberdade, mas para bens e serviços comuns, preferencialmente, modele como pregão. Acho que era essa a mensagem. Sim. Infelizmente, e você tem toda a razão, as estatais conservadoras, o que elas fizeram? Aplicaram o pregão da 10.520. Acabou a 10.520, aí querem aplicar o pregão da 14.133. E não faz sentido. E é lamentável. Por exemplo, até a plataforma GovBR, que agora é o Compras Gov, até hoje não tem um módulo para as estatais. As estatais ficam usando o pregão da administração direta. Né? O TCU tem questionado com razão, criticado algumas estatais que ainda estão usando pregão, querendo usar pregão para obra, porque falta plataforma pública para isso. Então, você tem toda a razão. O legislador, digamos, superou essa tentação, mas as estatais não, elas continuaram e muitas continuam ainda agarradas à velha poita do jeito antigo de se fazer, sem perceber as vantagens do que a Lei 3.303 propõe para elas. E a Tamir está dizendo aqui que os gestores ficam engessados com medo de ousar. É isso mesmo, claro. Tem isso, e tem também, e eu acho que isso representa boa parte dos casos, mas tem também o fato de que o novo te exige mais, te demanda mais. Você vai ter que aprender a fazer de outro jeito, buscar fazer de outro jeito. Mas, enfim, mas aí você me perguntou da questão da governança. É, eu acho que a governança precisa ser atrelada ao jurídico. Se ela está localizada dentro do jurídico, eu acho que ela ganha em termos de densidade de atuação. Porque toda atuação da governança também passa por uma questão de interpretação do estatuto, de interpretação da Lei 13.303, né? Então, colocar a governança próxima ou dentro do jurídico, na minha avaliação, densifica, porque você tem uma atuação que ela é mais calibrada, mais robusta, garante uma maior segurança. E daí, então, uma governança que eu diria que é uma governança mais profissional.
esse é o modelo adotado aqui também, né? Então, se eu achasse que era diferente, eu teria até que fazer uma mudança, mas acho que é um modelo acertado. E você perguntou de alguma outra coisa na hora que você falou que fez a pergunta de governança. É a estruturação dos mecanismos internos de governança e a participação do jurídico nessa estruturação. Pois é assim, como toda ação de governança, se o modelo for esse, em que toda ação de governança, eu não estou falando do Cris, acho que deu da outra. avaliação de background check daqueles que são indicados para os órgãos diretivos, no sentido de verificação de alçada, se aquilo está acompanhado pelo jurídico, até porque é feito pelo próprio jurídico, mas por um setor específico do jurídico, eu acho que você reforça e dá uma maior segurança. Não é que a gente não erre no jurídico, né, gente? Obviamente que a gente erra. Mas se eu tiver a governança desatrelada do jurídico, ela precisar de conversar com o jurídico, perguntar para o jurídico, você tem uma perda de eficiência, uma queda de celeridade e talvez uma atuação um pouco menos densificada. Então, essa é a minha avaliação. Certo. Tem uma pergunta aqui, a Márcia. As estatais podem participar de um registro de preços de órgão estadual? Eu penso que é bem complicado. Você sei que tem posições divergentes, né? Há quem defenda essa possibilidade. Algumas estatais que fazem, já vi até um acordo no Tribunal de Contas admitindo, mas é bem complicado você ter uma estatal que, pela lei, tem um regime de contratação previsto na 13.303, aderindo a uma ata 14.000, que é baseada na 14.133, que, por exemplo, o regime contratual tem prerrogativas extraordinárias. Eu tenho uma dificuldade realmente para aceitar essa possibilidade de adesão, né? Das estatais às atas estaduais. Dos órgãos de administração direta aderir à ata das estatais, eu acho que até a dificuldade é maior ainda, porque a própria lei das estatais, quando fala do registro de preço, fala que as estatais podem aderir àquele registro de preços previsto nas estatais. O que você acha? Você concorda, Cris, que é complicado ter essa mescla de regime? Eu concordo, mas eu concordo e penso o seguinte. Na verdade, eu fico louca para chegar a uma conclusão de que seria possível. Até um ministro do TST nos assistindo. Para tudo, ministro Antônio Fabrício Gonçalves está nos assistindo. Olha o Fabrício, prestígio, doutora, é o seu prestígio. para tudo aqui. Na verdade, assim, uma parte de mim fica muito impulsionada a entender que isso é possível. E eu vou te dizer qual é a parte de mim que fica impulsionada. Na medida em que eu estou pensando que aquela ata de registro de preço é fruto também da aplicação de uma outra legislação, e não de um descalabro, e não de um voluntarismo, ou seja, ela não é alguma coisa à margem da ordem jurídica. Ela é um produto da ordem jurídica. Obviamente que tem toda a ideia de se verificar a vantajosidade, né? Mas pensando que ambas atas de registro de preços são decorrência da ordem jurídica brasileira. E eu fico pensando assim, será que tem mal nisso? Será que, apesar de serem leis diferentes, eu posso entender que teria um prejuízo para a estatal na adesão à ata de registro de preço? Então, apesar de concordar com você que o legislador quis regimes licitatórios diferentes e regimes contratuais diferentes, que esse é um ponto também importante. Não é só a licitação que é procedimentalizada de maneira distinta, e também não é totalmente distinta, né? A gente tem uma base que é comum, mas tem lá as suas distinções. Os contratos são diferentes. Então, eu tenho contratos de direito privado nas estatais, né? Isso é um ponto que eu acho que é interessante. Esse talvez seja o ponto mais interessante. Por outro lado, eu fico pensando nisso, mas é fruto de licitação também, né? Imaginando ser fruto de licitação, e sendo fruto de licitação, é fruto de uma licitação que foi regrada pela ordem jurídica brasileira. Mas se eu tivesse que responder de pronto, eu diria como você disse, não com conforto, porque eu temo que essa nossa visão seja uma visão formalista demais, sabe?
Então, eu diria exatamente como você, não porque a ordem jurídica traçou caminhos diferentes, separou os dois modelos licitatórios, separou em duas naturezas jurídicas de contratos, que aqui eu tenho contrato privado, lá eu não tenho. Consequentemente, em princípio, ela não quer que a estatal adira lá e nem que lá adira aqui, porque ela quis fragmentar. Dito isso, eu fico pensando assim, será que não é muito formal isso? Entende? A Márcia, entendi. A Márcia reiterou, replicou a pergunta, e aí, falando algo até que eu particularmente defendo no livro como uma tentativa de solução, justamente porque tem esse mesmo desconforto seu, de saber que, inclusive, no mundo real, existem estatais que uma das suas principais vocações é também contratar para administração direta. Sim. Então, o que é que eu, no livro, trato? É que, em tese, é possível que eu tenha uma estatal ou um órgão da administração direta que centralize as compras, realizando uma licitação para ata de registro de preços e já definindo, olha, tais itens são voltados para a administração direta, tais itens são voltados para a administração, para as estatais, que tem um regime próprio. Porque aí, sim, eu poderia, por exemplo, se um fornecedor participa desse item que é para as estatais, ele sabe que essa contratação vai ter o regime jurídico 3.303 com menores prerrogativas extraordinárias, com determinados limites a serem aplicados nos contratos, que são diferentes da 14.133. O regime sancionatório será o mesmo, porque a aplicação, a possibilidade de adesão livre entre essas vão trazer diversos problemas sobre o uso de prerrogativas extraordinárias nos contratos, duração dos contratos e, sobretudo, e isso é o mais problemático, o regime sancionatório. Por exemplo, a ata era a Lei 13.303. O órgão da administração adere e contrata. Ele pode aplicar o regime sancionatório da sua legislação e não da legislação que foi fundamento para aquela ata. Mas eu concordo contigo, é uma visão provavelmente formalista, né, talvez conservadora, e que talvez não seja tão sensível a problemas práticos deles. Né? Exato, porque eu acho que a gente tem que pensar em avançar naquilo que pode ser uma solução. Eu acho que a nossa grande função é pensar para além dos aspectos formais. Então, por isso é que eu fico tendente a imaginar que a gente consiga, de alguma maneira, ultrapassar esses obstáculos, admitindo, por exemplo, que se a estatal aderir, ela vai aderir, mas com a perspectiva de o contrato ser de direito privado, sabe? Assim, porque não teria outro jeito. Então, admitir uma certa customização para aquele que está aderindo, de maneira que ele adira, mas sem perder as características principais do contrato a que ele estaria submetido. Demanda da gente um pouquinho mais de esforço, mas eu acho, Rony, que essa perspectiva, no final do dia, se a gente conseguir fazê-la vingar, será muito melhor para os dois lados. Tá certo que nós não estamos num momento muito feliz para falar de ata de registro de preço. Antes que alguém venha e diga assim, mas e o fantástico, né? Mas assim, a gente tem que tomar cuidado para não demonizar o Instituto a partir da má utilização. Porque senão a gente vai demonizar a licitação, pregão, concorrência, diálogo competitivo, porque em tudo isso pode ter uma utilização indevida. Né? A gente vai demonizar a aplicação de sanção pela administração, a gente vai demonizar a realização de ajuste pela administração, que qualquer lugar pode ter uma sementinha de podridão. Então, assim, só para dizer o seguinte, eu acho que se a gente conseguir avançar e pensar nisso, olha, a adesão vai ser possível, mas quando aderir, nós vamos fazer um certo ajuste aqui para que as normas, as regras possam ser as regras também daquele que adere naquele sentido, eu acho que a gente consegue chegar a um resultado bom, né, em termos de eficiência, né, sem perder de vista que a adesão não é, mesmo que fosse uma adesão indiscutível, estatal com estatal, né, ou na administração direta, autárquica e fundacional, 1473 de um lado, 1303 de outro, que a gente precisa que os órgãos aderentes façam a verificação de vantajosidade, blá, 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 blá. Também não é para dizer que nós estamos aqui aplaudindo a adesão pela adesão, que não é o caso também. Perfeito.
Talvez seja uma evolução mesmo possível, interessante. Essa solução que a gente dá lá no livro, de poder ter lotes específicos para 14.133, lotes Lotes, específicos para Lei 13.303 é uma. Outra é quando não tem mas necessidade Tony, de só instrumento tem um contratual. negócio. Você vai colocar um ônus para quem está licitando fazer algum lote específico. Aí pode ser que o cara fala, não vou fazer isso não, né? É porque tem algumas estatais que é da vocação delas, Sim, licitar essa para administração sim. direta. Mas se você falar aqui para o Banco do Brasil, para a CEMIG, faz aí também um lote para adesão lá da 1433. Ah, pelo amor de Deus, já está difícil fazer demais para mim. Melhor eu fazer isso, já que com isso não vai ter adesão, melhor não fazer isso, porque aí não tem adesão, aí eu não tenho que controlar quantitativo, aí não tem nada, entendeu? Tem medo disso também. Para essa hipótese que você está falando especificamente da estatal, que tem essa vocação, ok, que já é função dela, ela vai fazer isso mesmo. Mas a gente tem que pensar em solução para as estatais que não são vocacionadas para isso, entende? Que É, ela eu, desonerar. exonerada, até porque ela já tem desafios demais. Né? Eu É, pensei nessas estatais que têm vocação e do lado da administração direta, nas centrais de compras que às vezes contratam também para as estatais. Mas deixa eu falar da 14.133. Tiveram algumas perguntas, né? Tamires e vários outros, uns três já fizeram perguntas sobre a 14.133, e você também tocou agora no final. Mesmo ela não sendo, digamos, estritamente aplicável às estatais, porque elas têm o seu regime licitatório, a 13.303, é. você acha que a 14.133 pode trazer alguma boa influência, né, para aprimoramento dos regulamentos das estatais? Acho. E acho que isso não é um passo atrás. Porque, na verdade, cada legislação que vem tem uma tendência de modernizar as coisas. Pode acontecer, pode não acontecer isso, mas há uma tendência. A 1433 ela é uma combinação de várias coisas, e ao combinar várias coisas, e sendo posterior à 13303, ela trouxe um ferramental que a 13303 não tem. Então, se a gente pensar assim, num exemplo simples lá das nulidades, que tem a ver com o LINDB também, que resgata a LINDB, que traz para lá, isso dá um conforto. Se a gente pensar na questão de um ambiente mais próprio para ajustes, ainda mais em contratos privados, que é o caso da 13303, por que não fazer? Se a gente pensar em vedação de utilização de marcas cuja experiência pregressa não se mostrou favorável. Se a gente pensar em que mais? Programas de integridade. Você vê que é uma coisa. Isso eu acho estranho na 13303, que ela não fala de programas de integridade, ela tem uma preocupação com a integridade da estatal, né? Mas ela não trata de maneira expressa da integridade dos fornecedores. Então, se a gente pensar que lá tem programas de integridade obrigatórios ou um estímulo a programas de integridade, que o legislador trabalha com essas duas lógicas, na 1433, é interessante que as estatais possam, nos seus regulamentos, prever isso, prever programas de integridade obrigatórios, programas de integridade estimulados, se a gente pensar também, eu tinha pensado uma coisa, na própria questão de micro e pequena empresa, o tratamento que a 1433 deu para micro e pequena empresa, que eu acho que é um tratamento super equilibrado, porque ela olha e fala, peraí, também não pode ser um estímulo desmedido, vamos considerar que o tratamento favorecido da Lei Complementar 123 alcança determinadas contratações até um certo valor. Acima disso, as pequenas e microempresas são bem-vindas, mas elas vão atuar em sistema de competição normal. Por que não as estatais importarem isso? Eu, antes de vir para cá, para a CEMIG, eu fiz até um parecer jurídico para uma outra estatal dizendo que era possível, e ela implementou. Então, eu acho que a gente tem coisas que podem ser, sim, buscadas e que não vão traduzir uma submissão a um regime jurídico, senão uma utilização daquilo que se entendeu como conveniente, relevante e que aprimora,
né, o regime de contratação das estatais, importando aquilo para dentro do regulamento interno. Evidentemente que haverá situações em que isso não é possível, porque pode conflitar com a 13.303. Mas tudo isso aqui que eu falei não conflita, né, com a 13.300. Dispute Board, né, que está lá na 14.133, por que não usar nas estatais? Enfim. O próprio credenciamento que você citou no início. Gente, como que eu esqueci disso? Que até uma alteração que a gente fez agora recentemente aqui, importar o credenciamento para cá, né? Não, sem dúvida. Eu acho que a Lei 14.133, ela tem muitas ferramentas interessantes que podem inspirar, porque não são incompatíveis, quando não incompatíveis com a 14.133. E eu acho até que por essa, digamos, essa forma mais normativa, mais porosa da 13.303, que permite lacunas que podem ser preenchidas pela regulamentação, ela chega a ser até melhor, né, em alguns sentidos. Por exemplo, além de toda essa flexibilidade, ela ainda possui lá o artigo 28, parágrafo 3º, quando fala da não observância, né, que você citou também quando falou da oportunidade de negócios, que ainda permite que as estatais criem modelagens, não precisem observar as suas regras de licitação, que já são interessantes, mas que não precisem observá-las e criem novas modalidades para contratações relacionadas diretamente a atividades diretamente relacionadas ao objeto social e parcerias estratégicas. E aí você já citou, algumas já foram, inclusive, objeto de análise pelo TCU, né? A Telebrás, por exemplo, algumas estatais já criaram essas suas modelagens muito interessantes, sabe? Notadamente para exploradores de atividade econômica, embora, como você bem falou também, a lei não foi explícita a restringir essa possibilidade para elas. A oportunidade de negócio, a gente até pode fazer aquela discussãozinha nossa lá, do alcance do inciso 1, que acho que aquela discussão é interessante. Mas a oportunidade de negócio, ela é exatamente o reconhecimento de que mesmo as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade não são suficientes. Isso, claro, já descartando a licitação, para o dia a dia das estatais. As estatais, elas vivem um mundo que é um mundo em que a disputa é extrema, nem todas as estatais, né? Mas as estatais, parte delas, vive um mundo em que a disputa é extremamente acirrada e elas precisam de se valer de algum tipo de instrumento que permita uma relação societária, contratual, diversa daquela que a lei já antecipou. Nem tudo vai estar presente na lei, porque o legislador não tem bola de cristal, não é um fracasso do legislador, na verdade é o contrário. Quando o legislador reconhece a sua limitação e diz, olha, haverá situações em que é preciso formatar uma nova solução, ele é absolutamente genial, porque no afã de querer dizer tudo e ditar tudo, ele pode simplesmente destruir a vida de uma empresa estatal, fazer com que ela se degenere, que ela perca espaço e que ela acabe sendo naufragando no mercado. Então, a oportunidade de negócio é exatamente isso. Claro que a gente tem ali a dificuldade ainda presente de compreender o alcance daquilo, um medo de usar, né? Ainda existe isso, um medo de usar, porque medo de depois falarem que eu avaliei, escolhi o parceiro por critérios que não são critérios suficientes, né? Medo de que a própria construção do arranjo societário ou contratual não seja bem acolhida. E eu aplaudo muitíssimo as estatais que conseguem superar esse medo e colocar a cara a tapa e falar, vamos ver o que é que vai sair daqui. A CEMIG tem uma experiência com oportunidade de negócios, uma experiência na área de atendimento ao cliente e que na avaliação aqui da companhia foi produtiva, porque foi uma forma de se reunir o atendimento ao cliente, que era pulverizado em múltiplos canais, levando a um atendimento completamente
louco e que gerava um custo para a empresa imenso. A cada vez que se ligava para o atendimento telefônico, se cobrava um valor, aí era outra empresa que fazia o atendimento físico, era outra empresa que fazia o atendimento, e a gente pagava para todos esses atendimentos e o cliente não era atendido. Então, na perspectiva de encontrar uma solução, se desenvolveu uma ideia de uma oportunidade de negócio. E a gente viu isso lá em outras empresas, né? Enfim, não é o caso exclusivo aqui da CEMIG. Correios pensou nisso, Telebrás, né? O caso Telebrás é o caso mais comentado. Não, eu acredito que como você disse, foi uma ideia genial, né, do legislador. Ele não restringiu. Talvez a redação pudesse ter alguns ajustes. Eu não gosto quando ele faz referência à dispensada, à inviabilidade, justamente porque parece confundir com as hipóteses tradicionais de contratação direta, e ela é uma terceira hipótese, uma nova, né, que justamente permite, como você falou, que nem os ritos da contratação direta, dispensa ou inexigibilidade precisam ser tomados. É um outro modelo que pode parecer com o privado. E eu acredito que o legislador intencionalmente não fez a restrição a exploradores de atividade econômica, porque embora, e essa é uma percepção até que eu tive na pesquisa da tese de doutorado, foi justamente sobre o uso do inciso 1 para as estatais. Eu acredito que, embora essa divisão tenha sido muito bem construída e com uma boa intenção, excelente intenção de proteger as prestadoras de serviços, notadamente proteger as prestadoras de serviços públicos, né? Iniciada pela pesquisa que eu fiz justamente pelo grande professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e depois ganhando eco no STF com o ministro Eros Grau e a própria jurisprudência do STF. A própria jurisprudência começou a criar não, mas aqui não tem essa proteção, que era a proteção às prestadoras de serviços públicos. E eu acho que hoje, Cris, é difícil uma estatal ser puramente exploradora de atividade econômica, puramente prestadora de serviço público. Os Correios, eles fazem os dois. Várias estatais de tecnologia fazem os dois. Uhum. Né? Então, cada vez mais, as estatais, elas são, na verdade, são multiformes. Elas são prestadoras de serviços públicos, elas exploram a atividade econômica, elas prestam serviços diretamente para a administração pública, né? Então elas têm uma função de prestar serviços diretos à administração pública. Então é difícil ter um único regime binário para as nossas estatais. Acho que o legislador fez bem em não excluir as prestadoras de serviço público das regras de não observância, e, obviamente, permitir que, caso a caso, com institucionalização, com boa regulamentação, se experimente situações em que é viável ou não criar para determinados tipos de oportunidade de negócio ou contratações relacionadas ao objeto social, quando elas podem experimentar essas modelagens. Eu espero que, em breve, elas usem marketplace para algumas das compras relacionadas ao objeto social, né, que era a defesa que eu fazia do inciso 1. Joia, aqui, Rony, só para dar uma boa noite aqui, estou vendo o professor Ronaldo, Natália, professor Marcelo, obrigada por estarem nos acompanhando, né? Eu também que a gente possa, por exemplo, nessa ideia de credenciamento para plataformas de marketplace, avançar no uso disso nas empresas, avançar em todos os lugares, mas com maior razão de ser nas empresas estatais, né? Onde você tem ali uma liberdade constitucionalmente assegurada, dentro da moldura que a Constituição e a lei estabeleceram, mas eu acho que você tem um incentivo, um espaço maior para a utilização disso. E espero que a gente chegue lá com essa possibilidade, de fato. Gente, quem não conhece o professor Rony, conheça sobre marketplace. Mandar um abraço também para o Humberto, querido amigo Humberto, que está aqui. Deixa eu fazer uma outra pergunta. E em termos de controle externo, você citou agora há pouco a questão do TCU, que ele está mais... ele tem algumas experiências nas estatais, tem o acórdão do ministro Benjamin Zira sobre oportunidade de negócio, que o TCU foi mesmo identificando fragilidades na modelagem, não a condenou. Pelo contrário, sugeriu determinados ajustes. Você acha que há uma boa interlocução dos tribunais de contas em relação à aplicação da 13.303 de 2016, sobretudo na experimentação dessas novas modelagens?
Eu acho que, em geral, melhorou, né? E eu acho que melhorou por uma série de fatores. Eu acho que a gente teve um avanço não inicial muito marcante, mas ele foi se mostrando relevante com a vinda da Lindbe e com o colo, né, toda a acolhida que a Lindbe pretende dar ao gestor para que o gestor seja analisada, as suas ações sejam analisadas a partir das circunstâncias, das dificuldades, né? Eu acho que isso é um alento. E o fato dos tribunais, aos poucos, terem incorporado essa própria ideia, né? Tudo bem que a gente tem uma dificuldade ainda de compreender certos julgados sobre erro grosseiro, essas coisas todas, mas partimos já de uma... Estamos num momento melhor. E, sinceramente, é meio inevitável. Como é que você vai admitir, como é que você vai pretender que a administração direta, autárquica e fundacional e as estatais inovem, ainda mais agora com a ideia de inteligência artificial, sem correr riscos. Inovem sem errar. Não tem condição de alguém inovar sem errar. A inovação pressupõe o risco de erro. Isso está embutido. E aos poucos eu acho que essas ideias vão sendo incorporadas pelos tribunais de contas. E felizmente com o TCU liderando esse movimento. Porque a gente poderia ter experiências positivas nos tribunais estaduais ou nos municipais onde existe, sem que isso estivesse sendo também uma toada do TCU. E o que a gente percebe é, às vezes, até o contrário, o TCU sendo mais receptivo a determinados comportamentos do que o TCE. Eu não sei, por exemplo, se esse caso Telebrás, se ele tivesse sido analisado por um Tribunal de Contas estadual, fosse o caso de uma estatal submetida a um Tribunal de Contas estadual, se teria tido o mesmo desenlace. E foi feliz aquele desenlace porque ele não matou o Instituto. Nas minhas idas a tribunais de contas, na condição em que eu estou, às vezes eu falo exatamente isso. Cuidado para não matar um instituto, porque a depender daquilo que o Tribunal de Contas diz a respeito, por exemplo, de oportunidade de negócio, idealizada e realizada por uma determinada estatal, ele catapulta aquilo. Catapulta, tá certo? Não, né? Tá contrário. Catapulta, não. Ele, é o contrário. Implode. Implode. Não, eu quero dizer o seguinte, ele mata. É catapulta, não, gente. É o oposto. Catapulta jogar para cima, Joga né? Implode. No sentido positivo. Eu quero no sentido de destruir. Ele destrói aquilo. Ele implode aquilo. Então, essa ideia de que a análise ela precisa ser feita de forma responsável e de forma construtiva. Ninguém, obviamente, pretende que o Tribunal de Contas deixe de apontar erros, até porque os erros são vitais, o apontamento é vital para que a estatal possa se redirecionar, possa, de alguma forma, se aperfeiçoar, mas o que a gente sempre pede e reclama, como professores, inclusive, é que os institutos não sejam massacrados. Então, a oportunidade de negócio não pode ser massacrado. O marketplace foi usado errado, vamos tentar readequar, mas não vamos massacrar, porque aquilo tem a possibilidade de servir para a administração pública. Um olhar que seja um olhar um pouco mais acolhedor e menos sancionador. Eu percebo uma melhoria. A gente chegou num patamar ótimo? Não. E também a gente não chega num patamar ótimo porque, por vezes, as coisas chegam aos órgãos de controle também enviesadas, né? Não podemos esquecer que as coisas, às vezes, chegam enviesadas lá. Quem oferece denúncia oferece de maneira enviesada, né? Então... Tem circunstâncias, né, que envolvem o caso. Eu estava conversando, adorei essa tua fala, eu estava conversando justamente isso com alguns colegas de tribunais de contas. A gente estava conversando num podcast hoje mais cedo sobre o projeto Contrata Mais Brasil, né? E eles perguntaram a minha opinião e eu disse, olha, tem pontos que eu
talvez fizesse de outra forma ou tem uma pequena divergência, mas eu gosto muito da ideia. Eu acho que ela pode trazer grandes avanços e espero que, notadamente os órgãos de controle, pela relevância que eles têm, atuem para auxiliar os devidos ajustes, os devidos apontamentos, sem prejudicar justamente a proposta. A proposta é sensacional, com determinados ajustes, podem trazer grandes ganhos, grandes conquistas nas compras públicas brasileiras, notadamente em áreas hoje em que as licitações, notadamente o programa eletrônico, não estão funcionando. E eu usei um dado até no podcast que o Andrew, querido amigo Andrew, do município aqui no Nordeste, me trouxe, que praticamente metade de determinados itens na área de saúde são desertos ou fracassados. Da metade que se contrata, quase que a metade não chega ao final, por exemplo, da vigência da ata da contratação. Tem uma frustração. Então, o fato é que você não consegue comprar o medicamento, o insumo hospitalar que atende à necessidade. Então, nós precisamos, para algumas demandas, mudar a modelagem, porque o atual não está funcionando. Né? Mas, Cris, deixa eu fazer uma penúltima pergunta que eu quero entrar na última para a gente falar sobre BDA já já. Dito tudo isso que a gente falou, tem uma lei 3.303 porosa que permite melhoramentos através de regulamentação, mas ao mesmo tempo tem um certo conservadorismo das estatais. De outro lado, tem uma nova lei de licitações com novidades muito interessantes que podem inspirar melhoras nas estatais. Ter a liberdade, mas ao mesmo tempo um receio, né? Lembra aquela música de uma banda mineira de pagode, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? As estatais. Qual para você, ou cita pelo menos um, dois ou três, os principais desafios nas contratações pelas estatais? Eu acho que essa pergunta, né? Eu acho que o primeiro é exatamente incorporar a liberdade. Porque ter a liberdade emoldurada pela lei, né? Obviamente que as estatais não têm liberdade no sentido pleno e absoluto do termo, mas ter a liberdade emoldurada pela lei é, ao mesmo tempo, uma libertação, né? Sendo redundante, e ao mesmo tempo um desafio, um certo pânico, sabe? Porque como que eu vou usar essa liberdade? Que medo de usar essa liberdade e de ser mal interpretado no uso da liberdade. Então, para mim, o maior desafio é a estatal vencer esse temor de ser compreendida negativamente pelos órgãos de controle por ter preenchido esse espaço com aquilo que ela entendia que era mais ligado à sua vocação. Consequentemente, fazer com que o próprio corpo profissional da estatal queira implementar aquela mudança. Porque entre você prever no Rio que implementar vai uma diferença. Eu hoje, aqui preparando para a live, estava vendo uma série de alterações que a gente promoveu aqui e até fui conversar com umas pessoas. A gente já fez isso que a gente promoveu, a gente já fez isso que a gente promoveu, a gente já fez... Porque às vezes não adianta você fazer os ajustes que vão embasar as mudanças. As mudanças acabam sendo boicotadas porque as pessoas que fariam a operacionalização ainda se sentem inseguras. Então, na minha avaliação, o maior desafio é conseguir entender que a liberdade pode ser proveitosa e convencer-se de usar essa liberdade, sabe? Entender que essa liberdade é uma liberdade que é produtiva. E apostar nos testes para isso. Imagine o que foi lá na Petrobras, quando a Petrobras começou a usar GRI. Quando a Petrobras começou a usar aquele IDF, né, que é uma forma de avaliar o fornecedor. Ela resolveu fazer isto e ela não tinha um paradigma que ela pudesse utilizar. E aquilo acabou sendo acolhido pelo Tribunal de Contas da União. Então, assim, aquilo foi algo, digamos, aplaudido, algo que mereceu uma resposta positiva, mas poderia não ter sido. Poderia ter sido questionado, porque, afinal de contas, o GRI alto vai afastar a empresa da licitação, a Petrobras vinha
do processo da Lava Jato? Será que isso não é um jeito de tirar alguém que possa fazer parte do esquema? Era possível que se interpretasse assim. E eles conseguiram vencer isso e conseguiram fazer. E hoje nem cogitam de abrir mão disso. Pelo menos nas minhas conversas lá, trocando figurinhas, né, de estatal para estatal, eu percebo. Então, assim, eu acho que, resumindo, eu não sei se são 3, Rony, eu acho que é um só, na verdade. No fundo é isso. Perfeito, esse realmente é o grande ponto. Então, elas explorarem o potencial que o legislador entregou e que as estatais até hoje... Nós fizemos um curso premium sobre a lei das estatais ano passado, no segundo semestre, vamos fazer nesse próximo semestre, e a percepção era essa, né, ao final do curso, né, como as estatais ainda podem crescer, podem melhorar suas regulamentações, podem ganhar mais autonomia e liberdade. E a melhor forma de experimentar essa liberdade, eu acho que é institucionalizando as novas modelagens através de boas regulamentações. Porque, eventualmente, se houver discordância do Tribunal de Contas, ele vai discutir o regulamento, não vai discutir a responsabilidade de um agente público arrojado, né? Mas sim discutir a regulamentação. Eu acredito que essa é uma solução. A Caroline Humberto comentando aqui que é isso, é um temor. Assim, por exemplo, ata de registro de preço na estatal pode durar mais do que 2 anos? Porque as estatais podem, por exemplo, elas podem olhar para 1433 e falar assim, se lá, que é mais rigor, pode, aqui também pode. Ótimo. E será que pode durar mais do que 2 anos? Perfeito. Quer dizer que o meu limite de voo é o limite de voo. Eu sou um avião com muito mais potência. O meu limite de voo é o do trem? Eu vou olhar para o trem para poder me emoldurar? É isso? Eu não estou dizendo que a solução de 5 anos, por exemplo, seja uma solução ótima. Mas veja que toda vez que a gente pensa numa ousadia, a ousadia ainda é um pouco olhando para o que o outro faz. E o outro, na verdade, nem é o meu parâmetro, porque o outro, em tese, está mais asfixiado, mais regrado do que eu. Mas as estatais, elas ainda têm isso, de pensar que as grandes ousadias são as ousadias que hoje as autarquias, fundações estão fazendo com base na 1433. Não é isso, né, gente? É verdade. Não é teto para ousadia. Isso, ficam presos à poita, né? Mas é excelente tua observação, excelente mesmo. Eu já vi esse debate em relação às estatais e elas não têm restrição na lei. A lei fala um regulamento que vai tratar sobre o SRP das estatais, então, teoricamente, elas poderiam sim ter essa previsão, uma regulamentação permitindo um prazo maior, inclusive do que o da 14.133. Excelente. Deixa eu fazer uma última pergunta, né? O tempo passou rápido com você. Deixa eu fazer uma última pergunta e eu quero falar... live aqui, gente. Não parece que eu sou boa para fingir, mas eu fico. Vamos lá, amor. Eu quero fazer uma pergunta tratando sobre o IBDA. Primeiro, e aí te parabenizar, você marcou a história do IBDA, tá? Marcou a história do IBDA por ter sido a primeira presidente mulher, mas também por ter feito uma gestão. Eu sou um novo chegado ao IBDA, estou há pouco tempo. Devo, inclusive, também a sua presidência, isso, seu convite, né? Você conseguiu captar alguns colegas, alguns professores para trazer para o Instituto, para contribuir ao Instituto. Me sinto muito honrado de estar nesse grupo. Fiquei impactado. Eu falo que os eventos de IBDA, para mim, é como estar na Disney, né? Estou cheio de pessoas que eu admiro, que respeito, e vou conversando e fico... Sinceramente... do direito administrativo, como você mesmo disse, né? E fico impactado quando eu vou falar com algum e ele, Rony, e eu, poxa vida, que legal. No aniversário do Massal tive essa experiência também. E assim, muito obrigado pelo convite. Mas eu escuto dos que estão há mais tempo muitos elogios a uma certa transformação que você fez. Os eventos estão muito... eles cresceram, eles ganharam uma amplitude interessante, são mega eventos. O evento de João Pessoa foi deslumbrante, não deve nada aos maiores eventos da área de compras públicas e, sinceramente, bem maiores que a maioria dos eventos acadêmicos na área do direito administrativo. Foi um evento que
A minha impressão lá era o seguinte: puxa, eu queria me dividir em três, para estar em três lugares ao mesmo tempo, dada o nível e a qualidade dos painéis, dos debates, e com uma excelente dinâmica. Então, parabéns, parabéns pelo teu trabalho. E falando nisso, e você está fazendo no ascendente, né? Maceió foi extraordinário. João Pessoa foi super, mega extraordinário. E agora vai para Minas, que é a sua casa, então a tendência é que continue esse processo de ascensão. Fala um pouco sobre o Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, para todos que estão me ouvindo agora ao vivo ou que vão escutar essa live gravada no Instagram, ou no YouTube, ou no Spotify. Não perca a oportunidade de participar do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. É fantástico, é sensacional e é com um custo muito mais baixo do que eventos na área, muito, muito mais baixo. É incomparável, né? Incomparável. É incomparável. O IBDA, ele nasce em 75 e ele não tem finalidade lucrativa. Acho que a gente consegue fazer mais barato por isso, na verdade, né? Então, as coisas acabam funcionando melhor. Mas o IBDA, Rony, quando eu assumi a presidência, eu tinha algumas diretrizes diretivas. Eu queria um instituto mais plural possível. Então, a minha ideia é de que a gente incorporasse talentos espalhados pelo Brasil inteiro. Porque esse é um país de talentos no direito administrativo. Que a gente tivesse também uma pegada mais prática, porque as grandes discussões são extremamente importantes, mas para mim, a gente precisaria olhar também para essa questão da capacitação. E que a gente fizesse eventos inesquecíveis. Porque algo que sempre me incomodou em todos os eventos jurídicos, eu sempre achei os eventos jurídicos muito formais, muito austeros na questão da metodologia usada. Litúrgicos, né? Exageradamente litúrgicos. O que eu queria? Eu queria um evento que as pessoas saíssem para o coffee break e tivesse música. Eu queria que as pessoas chegassem e tivessem música. Mas não é música ambiente, que isso é fácil. Põe aí uma rádio tocando, Spotify. Não é isso. Eu queria que tivesse uma coisa diferente, um momento para as pessoas se entrosarem, um ambiente customizado para aquilo. Então, você está falando de João Pessoa, porque João Pessoa a gente reproduziu um cenário de João Pessoa, né? A rua que tem aquelas casinhas, e a gente fez o local de confraternização como um local, como se fosse era um coreto. Pública, né? Com umas coisas de festa junina, assim. E eu também queria valorizar a terra que recebe. Então, o evento de João Pessoa, ele jamais poderia ser um evento no Amazonas. Ele jamais poderia ser um evento no Rio Grande do Sul. Ele era um evento de João Pessoa, com as coisas da Paraíba, com o artesanato da Paraíba sendo vendido. E a gente não cobrou nada dos artesãos que venderam lá. E pagamos os artistas, tá certo, gente? Ninguém foi lá de graça. Um evento de Maceió, eu queria que tivesse a pegada de Maceió. E tentando até ajudar e, de alguma forma, mostrar projetos sociais. Porque isso também é direito administrativo, eu acho. Então, quando a gente colocou as crianças de um município da Paraíba, cuja prefeitura se dedica a educar musicalmente, eu queria que que aquele projeto reverberasse. Quando a gente colocou lá e compramos as bolsas feitas pelos presos, é um artesanato feito pelos presos, que obviamente significa dizer desconto na questão do cômputo da pena, a gente queria mostrar esse projeto social, né? Então, eu subi a minha própria régua, e claro que isso é um problema para mim hoje, né? Isso é um problema. Mas eu subi a minha própria régua porque eu queria alguma coisa diferente. E o evento foi muito bem acolhido. 3.000 pessoas em João Pessoa, não é exatamente uma cidade fácil de chegar, a malha aérea não é convidativa. Não é no período das eleições. No período das eleições. Foi extraordinário. Foi assim, uma coisa. Eu não sei se esse número vai se reproduzir em Minas Gerais, a gente não tem praia aqui também. Mas a gente tem outras
coisas para oferecer. Enfim, mas era isso. E assim, as pessoas chegam lá no evento, elas têm um aplicativo, elas montam a agenda, porque se eu quiser saber só de licitação, 24 horas por dia, eu vou falar só de licitação. Mas eu gosto de controle externo, tem muita coisa de controle. Mas eu gosto de improbidade, tem improbidade. Eu gosto de infraestrutura, tem infraestrutura. Então a pessoa consegue montar uma agenda, né? Com oficina, com conferência, com grandes nomes. E com nomes que às vezes não são grandes apenas porque é uma questão etária, é uma questão de tempo. Todo mundo que fala lá tem qualidade para falar lá, mas às vezes eu não conheço fulano, não conhece ainda, mas vai conhecer. É isso, deixar também que nomes, grandes talentos, mas que ainda não têm o seu lugar ao sol, possam falar lá. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho compromisso comigo, com as mulheres também, né? De ter um espaço para as mulheres, embora a gente já tenha desenvolvido outros mecanismos para tentar desenvolver um espaço para as mulheres, para além do congresso do IBDA. Então, estão todos convidados, 8 a 10 de outubro, em Belo Horizonte. Primeiro lote, R$ 1.500. R$ 1.500, termina no final do mês de abril. E para compras coletivas ainda tem desconto, ainda tem outras condições de participação. Tem 8 oficinas de capacitação já marcadas. Então, tem Cris Estropa, Tati Camarão, Rafael Sérgio de Oliveira, Raquel Carvalho, um monte de gente muito boa nas oficinas, Rodrigo Pironte, Flávio Garcia. Vocês certamente vão adorar. Sem falar em Benjamin Ziller, Anastasia Jacobi, Carlos Ari, Maria Silva. É tanto nome, gente, que eu vou deixar alguém para trás, isso não vai dar certo. É o direito administrativo. Você vai tropeçando nos autores. É a biblioteca do direito administrativo em todas as searas, né? De improbidade para infraestrutura, para licitações e contratos, para tudo, função sancionatória, né? É difícil, é isso, Luciana, é difícil, mas eu quero este problema, Luciana, que você tenha essa dificuldade. Eu organizo para você ter essa dificuldade. É isso que eu quero. Nossa, era tão bom que era difícil escolher. E não uma coisa assim, nossa, só uma coisa prestou, né? Essa é... Vai ter até uma abertura especial, né? Vai ser A gente ainda não anunciou a atração da abertura. A gente anunciou a atração do encerramento, que é nada mais, nada menos do que Samuel Rosa. Então, tem um show de encerramento com Samuel Rosa. E tem uma atração da abertura, mas eu estou esperando para anunciar. Na abertura, a gente vai ter também um show menor, senão não tem condição de ter conferência de abertura, mas a gente vai ter um show menor. E sempre com a cara de Minas. Então, coffee break com a cara de Minas, decoração com a cara de Minas, apresentações as mais diversas, que são várias, né? Com a cara de Minas, porque é isso. Agora é a vez de Minas. Resolvi homenagear a minha terra dessa vez. Vai ser o pipoco, como dizemos no Nordeste. Pessoal, então, olha, já se programem, a professora Cristina já falou os dias, início de outubro, não percam essa oportunidade. Esse evento é muito espetacular, esse de Minas será ainda mais espetacular, eu tenho certeza. O custo é muito baixo para tudo que oferece, a nível de conhecimento, a nível de estrutura, a nível de evento em si. É imperdível. Não perca essa oportunidade. Já vão no site, aproveitem esse primeiro lote para se inscrever. Eu quero muito, Cris, e até para coroar essa sua passagem no IBDA, que ele, assim como João Pessoa acabou sendo maior que o de Alagoas em quantidade de inscritos, que Minas ainda extrapole o de João Pessoa, e tenho certeza que irá acontecer, né? Vai coroar essa gestão meio que revolucionária, né? Essa questão que agregou muito, marcou história no Instituto Brasileiro. Obrigado pelos convites para a participação, foi sempre uma honra. É sempre uma honra estar ao seu lado, nos eventos, no IBDA, e fazer... Em todos os sentidos. É sempre um prazer ter você perto do IBDA. Tá. Pois muito obrigado. Quero te agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, tá, pessoal? Para quem nos segue, lembrar, essa semana começa o curso Premium Nova Lei de Licitações e Contratos. Já está abrindo também as inscrições para o curso Premium Lei de Improbidade Administrativa, que a professora Fortini estará conosco também. E desejo a todos uma semana de muita luz, muita paz. E entrego a palavra para você encerrar a nossa live, Cris. Eu estou achando maravilhoso as pessoas aqui pensando quem que é o nome,
da atração musical da abertura. Aguardem. Passarela do álcool eu não diria, Humberto, mas uma festa na quinta-feira vai ter. Uma festinha assim na quinta-feira vai rolar. Essa é uma ideia que eu tive no final de semana. Tem um lugar aqui muito legal de fazer uma festa, nós vamos fazer uma festa lá. Mas enfim, o que é para eu falar, mano? É para encerrar, né? Eu quase que estou batendo papo aqui com eles mesmo. Eu que quero agradecer a oportunidade, conversar com você sobre licitações e contratos. Frio na barriga, né? Porque, enfim, você é a autoridade em licitações e contratos, mas é também uma oportunidade, me faz repensar algumas coisas, mesmo te ouvindo aqui me faz repensar algumas coisas. Quero te agradecer imensamente pelo convite, agradecer ao pessoal todo que ficou aqui nos esperando, inclusive para ouvir essa parte final que para mim afetivamente é muito importante. E dizer que eu estou à disposição, né? Sempre que você quiser me convidar para a gente bater uma bola. Às vezes a gente não vai combinar em tudo, concordar com tudo, mas tá ótimo assim mesmo, né? Tranquilo. Cris, muito obrigado. Para mim aqui é uma grande honra, tenho uma profunda, profunda admiração a você em todos os sentidos. Muito, muito obrigado e uma ótima semana iluminada para você, tá bom? Para todo mundo que está aqui na live, tá bom, pessoal? Obrigada, gente. Valeu. Beijo. Boa Espero você, semana. PH, hein? Rony, beijo, viu, querido? Beijão. Tchau. Tchau.